tarde. Primeiro eu vou me apresentar, eu sou a Carol, sou do Centro Acadêmico. A gente vai aqui fazer uma atividade como... É um seminário de recepção do Centro Acadêmico, de boas-vindas para os calouros. E o objetivo dessa atividade é meio que fazer um resumo de tudo que a gente vem debatendo nos últimos anos, do golpe, das reformas, da crise política, econômica e social que o Brasil vive. Aí, primeiro eu queria pedir desculpas, porque no evento foi anunciado que a professora Esther Solano estaria presente, mas ela teve imprevisto de última hora e não conseguiu vir. Em breve ela estará aqui no Instituto para mostrar a sua visão do que ela tem estudado, mas vamos contar com a presença da professora Magda, você é pesquisadora do CESIT, né? E desembargadora aposentada do TRT4. Não confundam com TRT4. Bom, eu vou passar a palavra para a Magda, que a gente tem teto de hora, né? E depois a gente conversa mais. Obrigada. Obrigada, Carol. É uma grande satisfação estar aqui conversando com vocês. Nesse momento em que querem fazer crer que essa crise e os efeitos deletérios dela são inexoráveis. Essa é uma falsa ideia. Essa é uma visão que nos faz, na realidade, não lutarmos e não participarmos do processo de luta pela transformação dessa realidade. Então, eu quero agradecer muito a Carol a possibilidade de estar aqui. Eu sou pesquisadora no CESIT. Vocês que estão entrando, dando boas-vindas já para vocês. O CESIT é um dos centros que nós temos aqui no Instituto de Economia. Há outros centros. O CESIT é um centro que estuda mundo do trabalho. Então, quem estuda mercado de trabalho, relações de trabalho, a regulação do trabalho, as instituições públicas do mundo do trabalho, os sindicatos, a Justiça do Trabalho, o sistema de fiscalização, o Ministério Público do Trabalho, que integra o sistema de fiscalização. Quem estuda essas áreas e quer aprofundar suas reflexões, sua pesquisa, procura o CESIT, né? Mas há outros centros aqui no Instituto e vocês vão ter a oportunidade de entrar em contato com esses outros centros. Por exemplo, o SECOM, que é um centro de conjuntura, né, que tem uma reflexão super importante e que trabalha muitas vezes em parceria com o CESIT. Recentemente, nós estamos ainda finalizando, um estudo em parceria com o SECOM, né, sobre os impactos da reforma trabalhista em várias esferas da sociabilidade humana, na economia, na desigualdade, nas relações de trabalho, nas instituições públicas e na previdência. E aí o SECOM entra como um parceiro, fazendo análise dos impactos da reforma no sistema de seguridade social ou de previdência social brasileiro. Então, eu sou do CESIT, esse centro de pesquisa, onde eu sou pesquisadora. E também, como pesquisadora, eu posso ser professora, e sou professora convidada, mas só em cursos de pós-graduação, desde a extensão até o doutorado. E nessas condições também eu dou aula no IFISH, né, também no programa de doutorado em Ciências Sociais. Então, é uma satisfação muito grande poder estar aqui. Eu vou conversar com vocês a partir do lugar da minha fala, porque durante 30 anos eu fui juíza do trabalho. Quando eu me aposentei, primeiro eu fui auditora fiscal do trabalho, que naquela época se chamava só fiscal do trabalho, que analisa nas empresas o cumprimento ou não das normas de proteção ao trabalho. E aí eu fiz o concurso para juiz do trabalho, fui aprovada no concurso em 75 e fui juíza do trabalho durante 30 anos. Vim fazer o doutorado aqui, no Instituto de Economia, né, para tentar fazer esse diálogo, que é um pouco o que eu vou fazer com vocês aqui hoje, né, entre a economia e o direito e a economia. Né.
E terminei meu doutorado aqui em 2005, aí eu já era juíza aposentada, e em 2006 eu fiz meu pós-doutorado com essa pesquisa no CESIT, e desde então eu pesquiso as instituições públicas e a regulação social do trabalho, sobretudo a terceirização no CESIT. Então é uma grande satisfação poder falar com vocês sobre esta crise que abala o mundo e o Brasil. Né? Então, um pouquinho sobre isso que nós vamos conversar. Eu vou falar 30 minutos, né, Carol? Tá? Aí tu me avisa. E aí, eu infelizmente tenho que sair logo a seguir, porque eu estou indo para Porto Alegre. Né? Deu para ti, baixo astral. Vou para Porto Alegre. Já vou para Porto Alegre, trabalhar um pouquinho lá também, eu sou de lá. É o 8 de março, hoje é o Dia Internacional da Mulher, né? Simbolicamente falando. Então, nós temos muitos convites em função do Dia Internacional da Mulher. E aí, agradecendo a Carol e agradecendo o pessoal do CAECO, desde logo eu quero mostrar para vocês que eu também integro, né, um comitê de mulheres, que chama-se Comitê de Mulheres na Luta pela Democracia, que usa essa camiseta e que se encontra, e é um convite, se encontra todas as quartas-feiras, das 17 às 19 horas, no vão do MASP, na Paulista, em São Paulo. E lá nós conversamos com as pessoas sobre democracia. Né? Nós conversamos com as pessoas sobre o que significa a democracia e por que nós estamos defendendo a radicalidade democrática. Esse comitê é integrado por mulheres de várias áreas do conhecimento e de várias cores também. Tá? Mas neste comitê temos muitas mulheres da área jurídica, né? Juízas, procuradoras, promotoras, e, portanto, podem integrar esse comitê, já que ele é um comitê suprapartidário. Então, como ele é um comitê suprapartidário, essas pessoas que são impedidas de terem, pela Constituição, de ter militância político-partidária, ainda que não pareça, os juízes que integram o Poder Judiciário, né, não podem, são proibidos pela Constituição, né, a ter qualquer militância político-partidária. Essa é uma regra para assegurar a isenção do magistrado no ato de julgar. Então, essas mulheres que integram o comitê suprapartidário defendem exatamente a radicalidade da democracia, as instituições públicas isentas, não partidarizadas, e defendem também o direito de todos os cidadãos, né, não condenados em última instância, serem candidatos à presidência da República. E afirmamos e denunciamos a existência do que nós chamamos de estado de exceção. Vou começar por aí. O que é um estado de exceção? É tão interessante isso. Isso foi muito desenvolvido teoricamente no campo do direito, né? Alguns defendendo a legitimidade do estado de exceção e outros se contrapondo à existência de um estado de exceção. Nós, o grupo de mulheres, radicalmente nos contrapomos, né, ao estado de exceção, porque entendemos que ele é a negação da democracia. Num estado de exceção, quem trabalha muito bem isso é o professor Pedro Serrano, se vocês tiverem interesse em aprofundar essa discussão. Num estado de exceção, convivem, paradoxalmente, dois sistemas. Um sistema democrático, formalmente democrático, e um sistema não democrático, né, em que a força bruta prepondera. Né? A convivência entre esses dois sistemas tem sido muito constante, né, em sociedades de democracia, de não densa democracia ou de democracias com pouca densidade. Quem mora na favela vive cotidianamente isso. Vive cotidianamente a violência de um Estado policial. Mas no Brasil, esse estado de exceção se aprofunda, se expressa mais, se revela a partir do que nós entendemos do golpe de 2016.
que houve em 2016? E é para isso que a Carol me convidou para conversar com vocês. Segundo nossa compreensão, isso é um tema para grandes debates, mas eu vou tentar falar aqui o que é consenso, porque há grandes divergências nessas reflexões. Mas, segundo a nossa compreensão, e eu estou falando agora pelo Comitê de Mulheres, mas acho que eu estou falando também pelo GT, Reforma Trabalhista, do CESIT, que discutiu a reforma e fez um dossiê super importante, composto por alunos, né, daqui desta casa e por professores. A nossa compreensão a respeito do golpe é de que houve golpe, mas que esse golpe não se completou. Ou seja, é um golpe institucional que apenas se inicia, né, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, é, vamos dizer assim, o marco instituinte deste golpe, que a cada dia mais se aprofunda e se concretiza. E por que a gente acha isso? Vocês são muito jovens, mas o Brasil, e vocês vão estudar isso profundamente aqui no Instituto de Economia, né? Isso também é história do pensamento econômico. O Brasil é um país de resilientes heranças escravocratas, né? É um país de resilientes heranças escravocratas, patriarcais e monocultores. Resquícios do Brasil colônia. O sistema escravocrata foi um sistema que no Brasil, né, em todos os lugares onde ele é implementado, mas no Brasil, ele deixou e deixa marcas muito profundas na tessitura das relações sociais e, portanto, nas estruturas de poder. Eu vou fazer um parênteses aqui para dizer, isso é importante, vocês vão discutir também no curso, que nós, um grupo de pensadores aqui desta casa, e isso não é monolítico, né? Há controvérsias, né? Entende o Estado não como comitê da burguesia, mas também como comitê da burguesia. Ou seja, entende o Estado como uma relação. E o que é isso? Entende o Estado como uma condensação material de forças. Quem faz essa formulação é um pensador muito interessante, né, que se chama Poulantzas, Nikos Poulantzas. É um pensador que viveu na Europa e que tem uma obra que é o último Poulantzas, o último livro dele, que é O Estado, o Poder e o Socialismo. É publicada essa obra depois da sua morte. E essa obra é uma obra muito importante e que revoluciona a compreensão e o conceito de Estado. Abandonando a ideia de que o Estado é o comitê da burguesia, por si só, pode ser, mas vai depender da correlação de forças, né? E esta correlação de forças está na sociedade. Então, se há perversidades, as perversidades estão na sociedade. E essas tensões, esses conflitos que se dão na sociedade, num determinado momento histórico, se expressam nas instituições públicas. Então, esta é uma compreensão de Estado como relação, mas não meramente como uma relação, como uma condensação material de forças, que vocês vão encontrar na reflexão de Poulantzas. E é super importante essa reflexão quando vocês forem estudar o Estado, a Justiça do Trabalho, o Poder Judiciário, e vocês vão ver as contradições que existem entre as decisões do Poder Judiciário
e vocês vão ver como esse judiciário não é um bloco monolítico. A própria Justiça do Trabalho, que segundo as pesquisas que a gente desenvolve no CESIT, eu coordeno, tem sido locus de resistência à flexibilização dos direitos, ela também é permeada por contradições, né? E há uma diferença enorme, por exemplo, entre as decisões da Justiça do Trabalho, regionalmente falando, quando se comparam regiões, né? E mesmo entre magistrados, há uma diferenciação muito grande, né, entre eles. Agora, se tu vais comparar o Judiciário Trabalhista com o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, né, aí há uma abissal diferença do ponto de vista de tendências, porque também o Supremo Tribunal Federal não é um bloco monolítico, mas há uma abissal diferença entre a tendência das decisões da Justiça do Trabalho e a tendência das decisões do Supremo Tribunal Federal. Fechando o parênteses, só para dizer qual é a compreensão que a gente tem de Estado. Bom, então, voltando atrás, o Brasil é um país, né, de resilientes raízes ou heranças escravocratas. Isso é instituinte, né, das relações que se dão na sociedade brasileira. Mas não é só isso, né? O Brasil, país de capitalismo tardio, que vocês também vão estudar e discutir aqui numa obra super importante, que é do professor da casa, que se aposentou, que é o professor João Manuel, né? E também nas obras do professor Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, né? Vocês vão analisar e vão olhar, né, o Brasil de capitalismo tardio. E por que o Brasil é um país de capitalismo tardio? O Brasil é um país em que o capitalismo se constitui tardiamente quando comparado com a Europa, por exemplo. E mesmo na Europa, o professor Carlos Alonso faz uma divisão entre países de capitalismo originário e países de capitalismo atrasado. Mas os países de capitalismo atrasado não significa que são países atrasados. Significa que eles chegaram capitalistas muito depois. Eles chegaram para disputar a hegemonia, né, no final do século XIX, capitalistas prontos, e não como foi a Inglaterra, que passou por um processo lento de constituição do capitalismo. Para muitos desta casa, e eu me filio a essa corrente, né, o capitalismo se constitui no século XIX. Não que não houvesse capitalismo antes, mas ele se constitui no século XIX quando o capital industrial supera o capital comercial. Nesse momento, nós temos o que se chama de capitalismo constituído. E aí a porta torceu totalmente errada. Este livro é uma relíquia, é uma bíblia, né? Discute isso com muita profundidade, que é o livro do professor Deleuze, que eu tive muita felicidade de ter como professor e foi meu orientador. O que acontece quando o capitalismo se constitui no século XIX, na grande indústria inglesa? O Estado é laissez-faire. O que é isso? O Estado, né, é abstencionista, o Estado é liberal. O Estado não pode produzir normas, e não produz normas, né, para regular as relações sociais, as relações de trabalho e, sequer, as relações econômicas. Mas isso é uma falácia, né? O Polanyi mostrou muito bem que isso é uma falácia. O Polanyi tem um livro interessantíssimo, que vocês vão ler também, que é A Grande Transformação. Ele mostra muito bem que isso é uma falácia. Porque o Estado abstencionista laissez-faire, né, foi o grande responsável e muito contribuiu para a constituição do capitalismo no século XIX. O capitalismo se constitui no século XIX e aparece como um novo modo de produção. E quando ele aparece como um novo modo de produção, e eu vou falar isso para falar da reforma e para falar do golpe, hein? E quando ele aparece como um novo modo de produção, né, ele aparece como um novo modo de produção no Estado laissez-faire.
em que a sociedade era constituída por 3 pilares: mercado autorregulado, ou supremacia do mercado autorregulado. O que é isso? A regulação se dá no mercado. Por quê? No livre encontro das vontades racionais iguais individuais. Essa é a síntese, né, do liberalismo clássico do século XIX. Ou seja, nós homens e mulheres, homens, porque as mulheres não tinham vez nem voz, né? Nós homens somos indivíduos, dotados de razão e, portanto, racionais. E como todos nós nascemos nus, todos nós somos iguais. E se somos iguais e racionais, e somos utilitaristas, e queremos a paz, nós, num espaço sem nenhum obstáculo ao nosso livre trânsito, produziremos, no livre encontro das nossas vontades iguais, produziremos a norma ótima que vai reger harmonicamente as nossas relações individuais, interpessoais. Todos queremos viver numa sociedade de homens iguais, livres e fraternos, harmônica e em paz. Numa ágora sem nenhum obstáculo, porque somos racionais, dotados de razão, e já nos livramos dos demônios, dos deuses, da Santa Sé e dos nobres. Nós, homens, com a nossa razão, na Terra, nós, livres e racionais, vamos produzir, sem nenhum obstáculo, a norma ótima que vai reger harmonicamente as nossas relações individuais, interpessoais, e assim construiremos a sociedade dos homens iguais, livres e fraternos, prometida no século XVIII pela Revolução Francesa. Só que os revolucionários franceses falavam num tempo em que não havia capitalismo constituído. O capitalismo se constitui no século XIX, numa sociedade alicerçada, vou repetir, na ideia do mercado autorregulado. É no mercado que se produz a norma ótima para reger as nossas relações. Só que o capitalismo constituído, ele se autonomizou. O capital industrial superou o capital comercial e correu o mundo movido por um desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata, sem nenhuma amarra, sem nenhum obstáculo a esse livre trânsito. E esses indivíduos no mercado autorregulado, ao invés de construírem a norma ótima que regeria harmonicamente as suas relações individuais, e dos indivíduos com os grupos, dos grupos com as nações e das nações entre nações, ao invés disso, né, esta sociedade assim alicerçada, ela sucumbiu ao assalto de moinhos satânicos. O primeiro pilar dela é o mercado autorregulado. O segundo é o Estado liberal e o terceiro é o padrão ouro. E o que o Polanyi diz? O problema é que, numa sociedade assim constituída, em que o capitalismo, agora, com a sua força avassaladora, é desregulado e corre imundo, o que acontece? Os elementos que constituem a natureza, que é terra, ar e trabalho, são vendidos no mercado como mercadoria, sem nenhuma norma ou regra que proteja esta relação. E nesse cenário, regido pela Inglaterra, entram duas grandes potências, prontas, capitalistas, Alemanha e Estados Unidos, e começam a competir nesse mercado por hegemonia. Bastou virar o século e matar o Ferdinando que deu a Primeira Guerra Mundial.
uma guerra violentíssima, sem precedentes, de trincheiras e de grandes disputas. Houve paz, a paz não foi suficiente para harmonizar as relações, ao contrário, quem escreveu isso numa obra, As Consequências Econômicas da Paz, deu a crise e deu a Segunda Guerra Mundial. E a humanidade se deu conta que a ordem liberal burguesa do século XIX não dava conta das relações econômicas e sociais. E passou a produzir e constituir o estado de bem-estar social. A primeira experiência pioneira foi a Revolução Russa do século XVII, seguida das experiências pioneiras dos nórdicos, que até hoje têm o melhor estado de bem-estar social, seguida dos fascistas da Itália com o Ducci, né, com o Mussolini, seguido do Brasil com o desenvolvimentismo da era Vargas, tão maltratado por uma certa academia, o desenvolvimentismo da era Vargas, seguido do Roosevelt com seu New Deal e complementado com a triste experiência nazista da Alemanha. Todas estas experiências são respostas que a humanidade deu de forma antiliberal à crise da ordem liberal, quer de forma democrática, quer de forma autoritária. A construção da tela de proteção social no Brasil e o direito do trabalho se insere nessa complexidade. Só para falar lá dos fundamentos. Nós, Brasil, escravocrata, iniciamos em 30 a construção não só do nosso processo importante de industrialização, mas do nosso estado de bem-estar. Conseguimos a ferro e fogo, né? Construir normas de proteção ao trabalho que são intervenções extra-mercado. Posteriormente, em 43, incorporadas num texto que chamou-se Consolidação das Leis do Trabalho, que é de 1943. Em 32, quando as primeiras normas de proteção ao trabalho foram sendo constituídas, foram também sendo criadas as instituições para poderem dirimir os conflitos que decorreriam da resistência dos empresários de aplicação, das elites brasileiras, de aplicação dessa tela de proteção social que cria obstáculos, freios, limites à sanha exploradora de um capitalismo sem peias. Em 43, a consolidação das leis do trabalho consolida as leis que começaram a ser produzidas em 32. E as instituições públicas que começaram a ser constituídas em 32 passam a se consolidar e vão dar mais tarde, bem mais tarde, na Justiça do Trabalho. Em 32 começaram a operar as juntas de conciliação e julgamento, mas que eram paritárias e eram administrativas, não pertenciam ao Poder Judiciário. Essa história é uma história riquíssima da construção no nosso país do nosso arcabouço institucional trabalhista, que com idas e vindas, avanços e recuos, um retrocesso brutal em 64 em diante, nós conseguimos chegar em 1988 e incorporar essa tela de proteção, que representada pela CLT, à Constituição de 1988, que elevou os direitos dos trabalhadores à condição de direitos sociais fundamentais. Ou seja, não são direitos dos indivíduos, mas são direitos das comunidades, das sociedades. Por isso que uma mãe não pode renunciar o direito à estabilidade da gestante, porque não é um direito dela, é um direito da sociedade. Por isso que eu não posso renunciar ao pagamento de um salário mínimo, nem o princípio da não redução salarial, porque essa é uma conquista da sociedade, é um direito da sociedade, é um direito social fundamental e não um direito individual. 88, a Constituição consolida isso e começa a soprar pesadamente, vindo da Europa, um vento que mais tarde nós chamamos de vento neoliberal.
Quando esse vento neoliberal, em 90, na década de 90, chega na América Latina, ele chega no Brasil também. Ele chega no Brasil e começa a pressionar, por meio das elites econômicas e financeiras, a que esta tela de proteção social, recentemente constitucionalizada, seja desconstitucionalizada. E começam as reformas constitucionais já na década de 90. É nesse momento que o Brasil começa a integrar o ideário do consenso de Washington e começa a fazer a sua lição de casa. Mas houve resistência na sociedade. E a nossa lição de casa não foi feita completamente, como foi feita na Argentina, que quebrou. Então, a tensão é permanente nessa sociedade e as resistências são muito sólidas. E conseguem, a partir de 2003, recuperar essa retomada de construção do Estado Social por meio de políticas sociais públicas, integradoras, importantes e fundamentais, sem desmontar o tripé econômico. Sem desmontar o tripé econômico. Por meio de políticas sociais públicas importantes, esse processo de integração dos trabalhadores e dos desfavorecidos numa tela de proteção social, buscando uma certa igualação, que é a ideologia que está por trás do direito do trabalho. Essa caminhada é retomada, com muitas dificuldades, com muitas resistências e com muitos limites. Mesmo assim, de 2006, 2005 a 2014, os nossos dados do mercado de trabalho são muito bons. Há uma integração muito importante dos trabalhadores à tela de proteção social pública, que é o direito do trabalho. Há uma ação muito importante da Justiça do Trabalho, no sentido de dizer esse direito. Há uma ação fiscalizadora muito importante e há políticas muito importantes para a educação e para a universidade que integra vocês, com mais possibilidades de igualação. Só que a dialética senhor-escravo não foi superada. E a Casa Grande não tolerou. A dialética senhor-escravo não foi superada e a Casa Grande não tolerou. Num cenário de crise econômica, porque ela veio pesada, não em 2008, mais tarde, em 2013, num cenário de crise econômica, a antessala do golpe foi preparada. E a Casa Grande, uma grande aliada, ou seja, a Casa Grande não tolerou as empregadas domésticas com regulação pública de proteção social e igualdade de condições. A Casa Grande não tolerou que os negros viessem para as universidades públicas disputar o conhecimento com seus filhos. A Casa Grande não tolerou que nós pudéssemos comprar carros mais baratos e tampouco que pudéssemos usar o aeroporto, que foi, segundo a Casa Grande, transformado numa grande rodoviária. Tem filmes que, A Que Horas Ela Volta, por exemplo, que mostram isso. Filmes muito importantes brasileiros que mostram isso. E aí veio a eleição de 2014, nesse cenário. Uma eleição muito disputada, em que dois projetos de sociedade estavam em questão. Um privatista, que volta ao domínio do indivíduo como ser racional, produtor da norma ótima, sem a participação do Estado, retirando o Estado da condição de coordenador do crescimento econômico e de indutor das políticas sociais públicas fundamentais, que é essa disputa em 2014, e uma outra proposta contrária a essa, de continuidade e de aprofundamento das políticas e das medidas sociais públicas que estavam sendo efetivadas, que estavam em andamento. Um tema importante foi o pré-sal e a política de regulação do pré-sal, que destinou uma percentagem importante para o Estado brasileiro, preservando
a nossa soberania e uma percentagem importante para a educação. Este regulamento do pré-sal não foi tolerado por aqueles que perderam a eleição, mas perderam por uma margem de votos muito pequena. Dilma Rousseff ganha as eleições com 54 milhões de votos, mas proporcionalmente há uma racha, há uma divisão, né? E as elites econômicas e financeiras, inclusive internacionais, aproveitaram essa situação e recrudesceram na defesa do seu projeto. E aí vocês já conhecem, né? Em 2015, o vice-presidente, então vice-presidente da República, o vice-presidente da República, por meio do seu partido, apresenta um programa de governo, ainda enquanto vice-presidente, que chama-se Uma Ponte para o Futuro, que nós aqui chamamos uma pinguela para o passado, né? Nesta ponte para o futuro estão traçadas as políticas a serem seguidas pelo Brasil para ele poder crescer e desenvolver economicamente. E esse programa foi levado para a presidente da República, que se negou a implementar. Daí, o impeachment foi uma decorrência. Eu, particularmente, participei de um júri internacional, como se chama, né, que julgou o impeachment da presidente Lula. Aconteceu no Rio de Janeiro. Eu fui testemunha, eu participei como testemunha. E nós examinamos, nesse momento não tinha havido impeachment ainda no Senado, já tinha havido na Câmara, mas não tinha havido no Senado. Nós examinamos todos os documentos, né, que iriam ser, teoricamente, analisados pelos senadores para julgar o impeachment. Não houve e não há nenhum crime cometido pela presidente da República. Mas isso não importa. Porque quando se vive num estado de exceção, o direito sucumbe aos interesses dos mais fortes, aos interesses financeiros e aos interesses dos donos do poder. Houve o impeachment e logo depois do impeachment, o programa Uma Ponte para o Futuro passou a ser implementado a ferro e fogo. Logo veio a PEC 55, agora assim eu já estou finalizando. Logo veio a PEC 55, que foi aprovada e foi transformada na Emenda 95, que vocês todos e nós estamos sofrendo as consequências, que congela o teto do gasto público por 20 anos. Vocês vão aprender isso aqui no Estudo de Economia, né? Numa sociedade em crise, em brutal, que a economia cai ladeira abaixo, tu congelar o gasto é, na realidade, um grande equívoco. E as consequências que estão aí. Consequências brutais para a saúde, consequências brutais para a educação, porque o objetivo, na realidade, é privatizar. O objetivo é retirar o Estado da condição de coordenador e de indutor do crescimento. Logo depois, veio a reforma da Previdência e veio a seguir a reforma trabalhista. A reforma da Previdência não foi aprovada até agora e não será, se a sociedade continuar entendendo como continua entendendo. Aí, o que aconteceu no Rio de Janeiro agora, e que está acontecendo a intervenção, é muito tributado à impossibilidade da aprovação da reforma da Previdência. Porque enquanto tem intervenção, as PECs, as emendas à Constituição, não podem ser votadas. Então, essa é uma coisa que precisa ser dita. A reforma da Previdência não foi aprovada porque a sociedade entendeu e se colocou contrária à reforma da Previdência, porque a reforma da Previdência reduz direitos consagrados e internalizados pela população como direitos seus.
a sociedade começou a fazer contas, eu não vou me aposentar nunca. E foram contra as falácias e perceberam as falácias que os meios de comunicação oficiais reproduziam e reproduziam diariamente. A trabalhista não teve tanta compreensão assim, porque é uma reforma mais complicada de ser entendida. E foi aprovada. Nós participamos ativamente para finalizar o GT, Reforma Trabalhista, que é composto pelos alunos e pelos professores dessa casa lá no CESIT, analisou essa reforma, né, e fez um dossiê. E levamos esse dossiê para todos os senadores. Enquanto a reforma estava votando lá, o dossiê foi lido, foi referido, foi referenciado no Senado por vários senadores. Mas a reforma passou. E passou com uma margem muito grande de votos, abrindo mão no Senado da sua condição de casa revisora. O que o Senado disse? Por isso que é a não reforma. O que o Senado disse? A reforma precisa ser alterada, a que vem da casa, da Câmara dos Deputados. Ela não é boa, ela tem problemas. Mas nós não vamos mexer nela, porque se mexer, volta para a Câmara. E ela precisa ser aprovada. Então o presidente nos promete os vetos daquilo que nós aqui não concordamos. Os vetos não vieram e eles aprovaram a reforma. E é uma reforma que afirma novamente a supremacia do indivíduo, porque a essência da reforma trabalhista é a seguinte: nós, indivíduos, empregados e empregadores, somos iguais e livres, e nós vamos combinar a norma ótima que vai melhorar as nossas relações entre empregado e empregador. Essa é a essência da reforma. Isso é século XIX. Tivemos 2 guerras mundiais para compreender que isso não é razoável, porque prepondera o mais forte, principalmente quando se trata de um regime capitalista. Essa é a essência da reforma. E com isto, a afirmação das condições para a contratação de autônomos, que já aumentou muito. Eu estou com o trabalho da Marilane aqui mostrando que essa reforma já ocasiona as suas graves consequências, porque o que traz para o mercado de trabalho é uma precariedade brutal, e quem é mais precarizado agora, com dados de agora, são as mulheres negras. Voltando àquela hegemonia, né, que legitimou a Casa Grande, né, porque não superada a dialética, senhor escreve, passe novamente a ser a hegemonia preponderante. É disso que se trata, é isso que nós estamos vivenciando, e é contra isso que nós nos rebelamos. Agora, só para finalizar, tudo isso é verdade. Vivemos um momento em que as elites econômicas e financeiras, diante de um capitalismo globalizado e hegemonizado pelos interesses das finanças, em nível mundial, isso é o professor Beluso que diz, apostam e ganham no retrocesso. Não à toa, as instituições públicas no mundo inteiro são abaladas. Não à toa, a regulação pública do trabalho no mundo inteiro é abalada. E isso, quando chega no Brasil, encontra condições para se ramificar e se solidificar num país em que os jagunços voltaram a ter voz e vez. Os jagunços em bando do sertão de Guimarães Rosa, de 30, voltaram a ter voz e vez. É isso que está acontecendo nesse Brasil de mil e tantas misérias. Por isso é que se diz que é um grande retrocesso. Mas o mesmo professor Beluso diz o seguinte: todas as conquistas do século XX se deram contra as leis naturais do capitalismo. Contra. Se é que existem leis naturais do capitalismo. Portanto, querem nos fazer crer que esse é um movimento inexorável, irresistível e que chegou para ficar. Porém, as conquistas do século XX se deram contra as leis naturais do capitalismo. E, novamente, o tema da política
assume um espaço de muita relevância. Finalizando, quando os meus filhos, eu tenho 2 filhos, uma de 41 e uma de 40, um de 40. Quando nós vivemos a ditadura, e eu fui juíza na ditadura, eu fui levá-los, quando eles eram bem pequenos, para assistir um filme, e era ditadura, que chamava-se História Sem Fim. Não sei se alguém já viu esse filme. Um filme de criança. E que as crianças... Mostra as crianças da época desesperadas porque havia um monstro horrível que estava querendo comer o coração da fantasia. E as crianças sabiam que se comesse o coração da fantasia, elas sucumbiriam, usando aqui a metáfora do Polanyi, ao assalto de moinhos. E elas se organizaram e foram matar o monstro. E conseguiram. Quando nós saímos do filme, a minha filha, que tinha 6 ou 7 anos, me disse assim: mãe, já entendi o que é ditadura. Já entendi o que é ditadura. Nós não estamos vivendo hoje, formalmente, uma ditadura. Mas nós estamos vivendo um regime de exceção. Querem tirar a voz dos professores que ensinam, por exemplo, que o golpe foi golpe. Querem tirar a voz dos professores que ensinam os seus alunos a pensarem a partir dos princípios que foram forjados na luta dos trabalhadores. Querem fazer crer que esse movimento chegou para ficar e não há o que fazer. Mas é contra isso que é importante que nós nos alertemos e nos rebelemos. E vocês são jovens. E vocês são o futuro desse Brasil para os nossos netos. E vocês precisam conhecer esta história de que é na construção das resistências e das lutas que constituem-se valores nobres e que passam a construir princípios e que são, quando internalizados como necessidades, constituem um movimento altamente transformador. E quem diz isso é Antônio Gramsci, na Cadeia, nos Cadernos do Cárcere. Ele diz: muito mais revolucionário do que tomar o estado de assalto é possibilitar que a população internalize os direitos como princípios, como conquistas, né? E não abram mão desses direitos e dessas conquistas. Porque direito, agora vem alguém que fala pelo olhar do direito, porque direito também é uma relação. Direito é luta, direito é organização. E esta é a fonte material de qualquer direito. Porque direito é um nível do todo social. E só há a boa norma produzida quando há fonte material substantiva e suficiente, né, que legitime e que seja fonte material daquela norma. E para isso, nós precisamos nos organizarmos nas universidades, nos centros acadêmicos, nos comitês de mulheres, nos partidos políticos, né, nos movimentos. Quando há esse amálgama suficiente, quando há essa organização, dá cheiro de transformação. É verdade que toda a Europa, em grande parte, pende para a direita de forma muito preocupante. É verdade que a Itália ontem, né, na Itália ontem, a social-democracia perde espaço, a direita ganha espaço e tem que fazer alianças. Tudo isso é verdade. Mas é verdade também que o Reino Unido já tem um movimento muito importante que se dá conta que o Brexit foi uma furada. E já lutam contra o contrato zero hora, que na nossa reforma é o contrato intermitente. Este é um processo que talvez o resultado não seja tão visível no curto prazo, né? Mas ele é um processo necessário e a história se dá na luta e na continuidade da ação. Por isso que eu fui, acredito, chamada para falar aqui para vocês sobre economia e direito, né? E sobre o golpe, né?
o que significou esse golpe e sobre a supremacia de um modelo de Estado e de sociedade derrotado nas eleições, mas que agora está sendo imposta, né, a ferro e fogo por aqueles que mantêm o controle do poder. E precisamos lutar muito e exigir que haja eleições em 2018. Né? E precisamos lutar muito e exigir para que essas eleições sejam eleições democráticas. E precisamos lutar muito e exigir para que haja instituições republicanas sólidas e para que haja um judiciário isento e que cumpra. Porque Saramago disse, e assim eu finalizo, no livro Terra do Sebastião Salgado, o seguinte, que a população cansou de ter lá o Cristo Redentor que não adiantou para nada. Então resolveram botar 4 cartazes para os 4 cantos do país, dizendo o seguinte: uma justiça que cumpra. Uma justiça que cumpra. Uma justiça que assegure a voz e a força normativa da Constituição de 1988, que é o grande pacto que nós, moderno, que nós conseguimos construir e que parte do pressuposto do Estado Social. Na Constituição de 88, a livre iniciativa não é um direito. A livre iniciativa é um direito condicionado ao princípio da dignidade humana e ao valor social do trabalho. Essa é a nossa Constituição. E é por isso que esse novo modelo de sociedade que está sendo implementado pelo Secretaria do Poder não cabe nessa Constituição. Muito obrigada. Sejam bem-vindos e aproveitem os maravilhosos professores que vocês têm aqui e os colegas que abraçam vocês. Eu queria agradecer a fala da Magda, em nome do Centro Acadêmico e também pessoalmente. A Magda que, desde que eu entrei aqui, e eu tenho certeza que os veteranos todos que estão aqui presentes e muitos podem concordar comigo, é quem... Bom, particularmente, assim, por a gente entregar o comitê e o GT, eu tenho muito a agradecer, porque a Magda, ela realmente dá esse sentimento que a gente nunca pode desistir. E é justamente por isso o convite, porque, como ela disse durante a fala, dado tudo que a gente tem que viver... Desculpa, gente, ainda fico um pouco nervosa para falar, mas Centro Acadêmico é isso também, é por isso que é importante fazer parte das entidades, a gente aprende várias coisas, mas é justamente por isso que a gente tem que continuar resistindo, porque o maior golpe é a gente abaixar a cabeça e achar que não tem mais jeito. E é muito importante a gente fazer as coisas coletivamente, estar preocupado com a política, com o dia a dia também aqui, porque o neoliberalismo ele se transforma pelas reformas trabalhistas, a Previdência, a PEC 55, mas ele também entra no nosso dia a dia. É a gente ir para a sala de aula e ir para a biblioteca estudar para concorrer pelo CR no final do semestre. Mas não é só isso. Enquanto economista, e também enquanto mulher, né? Aqui eu estou vendo poucas mulheres, mas eu imagino que tenha entrado mais, eu espero. A gente, e os homens também, essa luta é de todos. A gente tem que mudar a nossa sociedade e vem da luta de cima da política, do campo da macro, mas vem também na nossa relação diária. E isso é uma das coisas que eu mais aprendi na militância. A política é muito importante, porque não afeta só hoje, não afeta só a gente, afeta a gente que não tem às vezes noção, não tem capacidade econômicas ou sociais de lutar, afeta o nosso futuro, afeta o nosso presente. Mas também a gente precisa estar preocupado com aqui, com agora e com construir um dia a dia que vale a pena ser vivido. E eu quero muito que vocês entrem no curso e no IE com essa consciência, assim. É o que me guia eu aprendi muito isso na greve. A greve, ela começou com a Magda fazendo uma super fala aqui no Chão Preto, foi histórica, a greve de 2016.
com a gente fazendo muitas atividades para discutir o Ponte para o Futuro, para discutir as reformas que já estavam sendo começadas a ser pautadas, as cotas mesmo. No meio de todo esse avanço do conservadorismo que a gente tem vivido, a gente aprovou as cotas na Unicamp. Graças ao trabalho de vocês, graças à ação de vocês. E só tem espaço para lutar, para resistir, se a gente quiser fazer isso, se a gente tiver um sentimento mesmo querendo fazer isso. Porque senão a gente abaixa a cabeça. E esse é o maior golpe de todos. É nossa responsabilidade enquanto economista, enquanto cidadão, enquanto homem, enquanto mulher, continuar lutando. Mesmo que às vezes é difícil, mesmo que às vezes parece que não tem mais forma. Mas essa é acho que a maior lição que eu aprendi com a Magda e com todos que me acompanharam aí na militância, no GT, no Comitê de Mulheres, no Centro Acadêmico, no Comando de Greve. E assim como a Magda falou também do direito, que o direito... a Magda vai ter que sair. Infelizmente, eu estou indo para Porto Alegre, eu tenho voo, então eu vou ter que ir embora. Infelizmente, eu gostaria de continuar conversando aqui, né? Mas eu vou deixar uma mensagem hoje de manhã, eu tenho 5 netas, mandei para as minhas netas essa mensagem, que é aquela figurinha dizendo assim: não me cumprimentem pelo dia de hoje, venham comigo para a luta. Tá? Eu acho que essa é uma construção nossa e que precisa ser reforçada. Um dos frutos desse trabalho com os alunos está aqui, né? Que é essa publicação sobre a contribuição crítica à reforma trabalhista, e publica o dossiê construído pelo GT, reforma trabalhista. Né? Então, eu acho que essa é uma contribuição muito importante. Foi o primeiro trabalho muito discutido e muito referenciado em vários setores. Né? Eu acho isso muito legal, muito importante. Eu agradeço muito. Eu vou ter que me despedir. Né? Venham ao Vão do MASP, conversem conosco. Acontece todas as quartas-feiras. Eu sei que é mais difícil ir a São Paulo, mas também o comitê também está sendo organizado aqui em Campinas. Né? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Eu acho que as mulheres têm um papel muito importante em tudo isso aí. As mulheres têm um papel muito importante na construção do direito do trabalho no Brasil. E as mulheres têm um papel muito importante no Brasil na conquista do voto. Porque eu não sei se vocês sabem que nós somos o 4º país do hemisfério ocidental em que as mulheres conquistaram o direito ao voto. Em 1938, no primeiro período do governo provisório de Getúlio Vargas. Vocês acham que as mulheres conquistar o direito ao voto livre e universal, ser o 4º país do hemisfério ocidental, é fascismo? Vocês acham que isso é fascismo ou foi mais uma falsa ideia que nos empurraram goela abaixo? Então, assim, obrigada por terem me ouvido. Eu sou uma senhora de 70 anos, né, que acredito na força da luta, mas que agora nós precisamos dos jovens, né, porque a gente está começando a ficar cansado. Não da luta, né, mas fisicamente cansado, para levar adiante esta luta, uma luta muito simples pela democracia. Né? Nós não estamos nem eliminando os fatores de produção, não, nós estamos lutando pela democracia. Né? Nós estamos lutando por uma sociedade em que tem um mercado de trabalho mais integrado, com todos com direito aos direitos sociais públicos incorporados pela Constituição de 88. Essa é a nossa luta. Tá? Então, estou aqui para trazer isso para vocês, agradeço novamente a Carol, vou ter que ir embora, mas não desistam, porque vocês estão recém começando e nós precisamos da continuidade dela com vocês. Antígona, para enterrar Polínices, enfrentou o justo e reivindicou o justo por natureza. Nós não reivindicamos a justiça, nós reivindicamos a Constituição de 88. Simples assim. Nós queremos que a Constituição de 88 seja efetiva. Obrigada. Obrigada, Magda. Só um pouquinho. Eu só vou acabar minha fala rapidinho, viu, gente? Me alcança aqui, por favor, meu. Obrigadão. Tchau. Eu só queria falar, para finalizar,
que essa luta é de todos e a luta principal, para além das reformas, que são muito importantes, a gente tem que reverter a PEC, tem que reverter a reforma trabalhista, não pode deixar a Previdência ser aprovada, porque isso não é uma reforma. O principal que a gente tem que ter em mente, que foi a síntese da fala da Magda, é que isso é um projeto, não é uma reforma ou outra. Não dá para defender uma e não defender a outra. Esse é um todo. E esse todo a gente não pode aceitar de forma alguma. E por trás disso está uma ideia de Estado que eu particularmente não concordo e eu gostaria que vocês também não, mas vai de cada um. É um Estado masculino. É um Estado que na sua subjetividade é masculino. A gente tem que mudar o tipo de poder que a gente tem. Essa é a luta última. Por isso que eu falei que no dia a dia é importante. Porque essa subjetividade feminina, que não importa se você é mulher, é homem, é trans, e esse cuidado pelo outro, ele é importante. E a gente tem que brigar pelo Estado para transformar o poder. Porque senão o poder vai continuar sendo patriarcal, a gente vai continuar reproduzindo a dialética escravo-casa grande. E eu espero que sejam os próximos anos aí de graduação de vocês sejam de muito aprendizado, assim como foi a minha graduação, já estou no final do curso, e que o IE possibilite muitos aprendizados, dentro e fora da sala de aula, porque aqui tem muita gente que é muito legal de conviver, de conversar, não só de economia, mas de tudo. Então é isso, gente. Obrigada.